Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Já está no ar aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você. Seja muito bem-vindo. Mais uma daquelas edições históricas do Vejam Só. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender e vai curtir demais. Já aparece aqui para você? Não, aqui, ó. Minha rede social, @Zeca_Pereira. Chega por lá para a gente poder conversar e bater papo também nas redes sociais. Já vou apresentar os meus convidados e vamos iniciar a nossa conversa, que hoje promete, com muita alegria, que recebemos novamente aqui em nossos estúdios o pastor Walter Reggiani, ele que é ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, graça e paz, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite, pastor Zeca. Boa noite, pastor. Uma grande alegria e privilégio nós estarmos aqui, porque a gente sempre deve dar graças a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá para testemunharmos a respeito de Cristo. E eu agradeço essa oportunidade. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo, Vejam Só também é a sua casa. Para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja. Igreja Batista Reformada de São Paulo, Rua Vasconcelos Drummond, 203. Nós temos uma página lá no YouTube, você pode acompanhar a programação. Fica em frente ao monumento do Museu da Independência. Boa. Região bem conhecida aqui de São Paulo também. Os contatos do pastor Walter já apareceram aí para você. Eles vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso também, tá bom? Quando a gente começar o tema, nós vamos falar daquele desafio que nós conversamos nos bastidores aqui. Espera aí, eu não esqueci não. Nós vamos chegar lá. Deixa eu só apresentar o nosso outro convidado também, com muita alegria, que recebemos novamente aqui em nossos estúdios, o pastor Vanderlei Carvalho, ele que é ministro da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento. Pastor Vanderlei, graça e paz, uma ótima noite, uma alegria recebê-lo novamente aqui no programa. Muita paz, querido Zeca, satisfação poder revê-lo. E você vem sempre bem arrumado, bem bonito. Eu não queria ficar para trás, coloquei esse terno aqui. Boa. Presenteado aqui em São Paulo da minha amiga Eunícia Xavier Modas. Satisfação também conhecer o pastor Walter. E na sua pessoa, Zeca, eu estendo os cumprimentos, meu abraço a todos da produção do programa. Obrigado, pastor, pelo carinho em aceitar o nosso convite. O blazer está um legítimo pentecostal. Aquele jeito. Tradicional. Faltou só o sapato colorido. Não, aí nem tanto. Então tá bom. Esse aí não vai, não. Boa, boa. Pastor Vanderlei, para a gente iniciar também, vou pedir as informações da igreja, por favor. Muito bem, eu sou pastor da Igreja IELC, Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, em Goiânia. Fica na Avenida Sol Nascente, esquina com a Rua das Mães. Nós temos cultos às terças-feiras e aos domingos. Você é o nosso convidado, é no Jardim Nova Esperança. Boa, inclusive o contato do pastor Vanderlei também já apareceu, vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, né, no @programa Vejam Só. E por lá você pode conversar, conhecer o ministério do nosso irmão e, obviamente, se quiser informações da igreja, do ministério, é por lá que você pode acessar também, tá bom? Põe na tela aí a pergunta que nós vamos responder na noite de hoje. E o que a gente quer saber é um aspecto sobre a salvação e como funciona esse processo soteriológico. Deus escolhe a pessoa que será salva sem querer saber nada ou sem levar em consideração nada dela, e a manutenção disso, e o futuro. Bom, tudo isso nós vamos conversar na noite de hoje. Até antes de pegar aqui as observações iniciais, deixa eu já abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, respondendo a nossa enquete. Vamos colocar aí na tela. Você acessa lá no nosso Instagram, programa Vejam Só, e vai ter acesso às nossas enquetes. Vamos ver a enquete que a produção separou para o programa de hoje? Daí a pergunta, ó. A escolha de Deus para salvar alguém leva em conta as ações da pessoa? Vamos ver as opções? Primeira delas, não. Somente pela graça e eleição. Segunda opção, sim, depende da conduta e da fé. Terceira opção, não tenho certeza, que nós aqui denominamos de opção Reverendo Heber Cocarelli. Ele sempre ia não sei, não sei, não sei. Então, você vai lá, se não souber, pode escolher a opção também, tá bom? Inclusive, as nossas redes sociais já aparecem aqui para você. Em todas as plataformas, você encontra o programa Vejam Só e tem acesso ao nosso material também. Siga as nossas páginas, curta o nosso conteúdo, ajude, obviamente, a compartilhar o nosso material, tá bom? Vamos lá, o pastor Walter vai responder a nossa pergunta tema, depois o pastor Vanderlei também vai ter oportunidade, e aí nós vamos entrar
na nossa conversa. Agora, antes disso, eu já lembrei aqui, viu, pastor Walter? Nós estávamos conversando aqui em off. O irmão quer propor um desafio aí, porque parece que tem gente que nas redes sociais está te provocando, usando os seus cortes, falando, e eu quero aproveitar, então, a partir desse desafio, de abrir aqui o Vejam Só, para, quem sabe, a gente realizar esse debate. Exatamente. Na realidade, são 3 pessoas. Uma não é nem porque ele falou diretamente comigo, mas ele vive aí nas redes sociais aí, falando mal do calvinismo, assim, bem valente e tal. Então, o primeiro é o Silas Malafaia. Vamos debater. Uma vez que o pastor estiver aqui em São Paulo, vamos debater. O outro é o Eliseu Rodrigues, que também fica mandando mensagens aí em direta. E o pastor Flávio Martinez. Vamos debater. Venham. Aceita aí o convite do Vejam Só e vamos debater. A Angélica já está lá prontamente anotando. Silas Malafaia, Eliseu Rodrigues e Flávio Martinez. Anotando os nomes, nós vamos tentar organizar isso daí. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Nós Sobre calvinismo e arminianismo. Ali, o tema é o que não falta para essa conversa. Bom, nós vamos tentar organizar isso daí, viu? Obrigado. O Walter, se depender da gente, que nós vamos realizar esses debates aí. Mas, bom, vamos lá. Como é que funciona essa escolha da salvação? Deus leva em consideração algo dos seres humanos? Sim, não? O Evangelho e a salvação é para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos perguntar assim: qual resposta que dará mais glória a Deus e mais glória a Cristo? Então, Deus ele é incorruptível, ele não se vende. O relacionamento de Deus com os seus filhos não é um relacionamento de interesse, é um relacionamento de amor. Então, o que move essa escolha é o amor de Deus em favor dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E não porque haja alguma coisa de interesse de Deus na vida dessas pessoas. Até porque todos nascem mortos em seus delitos e pecados. E entre um morto e outro não há diferença, nem o cheiro. Nem o cheiro. O cheiro. Sim, sim. E aí, pastor Vanderlei, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Olha, antes de adentrar, eu digo o seguinte: eu sou da terra do Eliseu Rodrigues e eu estarei aqui representando o Eliseu até ele aceitar esse desafio que foi proposto pelo pastor. Agora, o Silas Malafaia, não. Esse aí eu perdeu o rumo na minha concepção, não estou representando ele, não. Mas o Eliseu Rodrigues, sim. Tá bom. Valente, pastor. Sobre a questão aí da salvação, na minha concepção, que eu sou arminiano, mas eu não sou arminiano clássico. Eu sou um neo-arminiano e também não tenho nada a ver com o calvinismo, tá? Quando fala, escolhe ali para mim, já não me soa tão bem. Tá. Então, eu creio que é o seguinte, que Deus, de forma supra e lapsariana, né, e também infralapsariana, não elegeu ninguém. Agora, no curso da história, sim, pessoas foram até Cristo ou Cristo escolheu determinadas pessoas. Certo. E a gente até conversava aqui em off, obviamente, no passado não leva em consideração aquilo que fez, mas, até de maneira, vamos dizer assim, sinergista, o presente e o futuro tem essa consideração daquilo que a pessoa faz ou realiza. Aí sim, a pessoa precisa cumprir uma coisa, perseverar. Perfeito. Neo-arminiano. Eu sou um neo-arminiano porque eu não me enquadro dentro dessa caixa do arminianismo clássico. Ficar defendendo aqui Armínio ou defender Calvino vai se embaraçar. Qualquer um que o fizer vai se embaraçar. Então, a gente tem que saber que eles são homens que acertaram e fracassaram. Sobretudo, na minha concepção, o Calvino fracassou muito mais. Até propus um debate que, no Vejam Só, nunca vi, nem também em outros programas que existem. Calvino, piedoso ou tirano? A gente considerar, porque todo calvinista diz que ele é piedoso. Vamos considerar, então, sua piedade, se realmente ele foi piedoso, né? E sua severidade também. Porque, Zé, que eu acho que é um orgulho para um calvinista defender aquele homem tão notável e piedoso que foi Calvino. Eu quero contrapor e defender o outro lado. Tem até um calvinista que vem aqui a ver o Gran Conato que diz que tem um lado amargo e o lado doce. Eu guardei isso dele.
Vem aqui mostrar o lado amargo Sim, também. sim. Não, bom, isso daí é outro debate. É verdade. A gente pode até conversar também. Apesar de entender que essas facetas fazem parte do homem pecaminoso também, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vou voltar a palavra, então, aqui ao pastor Regiane, para ele já tecer os primeiros comentários aí, dessa ideia que o pastor Vanderlei vai defender. E só uma observação. Já tinha escutado o neo-arminiano? Foi a primeira vez, viu? Eu nunca Primeira vez tinha... eu estou criando um silogismo. Oh, coisa boa. Estamos inaugurando aqui. Criar neologismo é legal. Eu nunca criei, mas eu pretendo ainda criar um. Boa. Porque os neocalvinistas têm, isso eu já ouvi. Eu já ouvi falar em passapanista. Eu não sei quem criou esse... Você, então imortalize isso aqui no Vejam Só hoje. O dia que eu achar quem popularizou esse tal de passapanista, aí eu vou ter uma conversa muito séria com... Não, o passapanista teológico foi você que cunhou. Isso daí foi. Vai, seguinte, vamos lá. Eu, quando conheci o Evangelho, quando eu conheci as doutrinas da graça, embora eu tivesse nascido na igreja, eu fui conhecer as doutrinas da graça, o Evangelho, já bem maduro. Eu não conhecia nada de Calvino, nada de Armínio, Lutero. Eu conhecia algumas coisas só. Só que daí, quando eu comecei a compartilhar o meu testemunho a respeito do Evangelho com as pessoas, que eu comecei a pregar, que eu comecei a falar com as pessoas a respeito do Evangelho, eu falei, você é calvinista. Então, quer dizer, as pessoas, elas me identificaram como calvinista, não porque eu estava defendendo Calvino, mas porque eu estava defendendo aquilo que Deus me revelou através do Espírito Santo das Escrituras. Então, a gente nunca defende Calvino. Eu, por exemplo, não me envergonho de ser calvinista. Quando as pessoas falam que eu sou calvinista, ok, sou calvinista. Mas nós não defendemos Calvino, nós não defendemos Lutero, nós não defendemos Spurgeon. Só que nós estamos do lado desses homens levantando a bandeira de Cristo. Nós estamos do lado deles. E eles eram homens falhos como qualquer outro. Mas vamos ao tema. Vamos lá. O Salmo 53, versículo 2 e o 3 diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Daí no 3 ele responde: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então, peremptoriamente aqui, a palavra de Deus, ela diz que não há nenhum homem que tenha uma qualidade especial para que Deus o possa enxergar de maneira diferente. E essas palavras aqui, ela é repetida pelo apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 3. Então, se Deus esperasse alguma coisa do homem, ele jamais escolheria alguém, ele jamais salvaria alguém, porque todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados, e não há diferença entre um e outro. Todo homem que é salvo, ele é salvo não por méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. O pastor Vanderlei até deve comentar isso, eu já vou fazer a pergunta aqui, mas ele não espera nada nem depois da conversão, porque daí alguma resposta, alguma atitude, nem nesse aspecto? Há uma série de coisas que é o homem que faz. É o homem que crê, é o homem que se arrepende, é o homem que persevera, é o homem que faz essas coisas. Mas todas essas coisas, elas são dom de Deus. É Deus que dá o arrependimento, é Deus que dá fé e é Deus que guarda o homem para que ele não caia. Tá. E aí, Vanderlei? Bem, eu acho que textos poéticos não pode ser base para formular doutrina. De que o homem toma a iniciativa de seguir a Cristo, disso eu não tenho dúvida na Bíblia Sagrada. Quando a gente lê no capítulo 2 de Josué, fala acerca de uma prostituta cujo nome era Raabe. Ela hospedou 2 emissários ali em sua casa e o rei da cidade ficou sabendo que tinha homens ali. Foram bater na porta, ela tinha escondido, mas quando abriu a porta ela mentiu. Mais um pecado para o pacotão das mentiras que ela já tinha de sua vida devassa, que levava como rameira, como prostituta. Rameira é bom. O que acontece é que ela que tomou a iniciativa de dizer o seguinte: olha, o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Eu fiquei sabendo que ele abriu o Mar Vermelho, eu fiquei sabendo que ele matou Og, rei de Bazã, de que ele matou Sion, rei dos amorreus. Então, quando vocês vierem destruir esta cidade, que já está na mão de vocês, eu estou sentindo isso. Tenha piedade de mim. Então, a iniciativa foi dela. Ligando esta passagem com o capítulo 11 e o versículo 31 do livro de Hebreus, diz: pela fé Raabe, a prostituta, não pereceu com os infiéis, acolhendo em paz os espias. A única coisa, o único reparo que eles consideraram foi o seguinte: olha, não denuncia este nosso negócio. E ela desce eles por um fio de escarlata pela janela, e aquele fio de escarlata vermelho poderia ser até uma representação do sangue de Jesus. Evidentemente que eu não estou falando isso, eu sou professor de tipologia bíblica e a gente não encontra respaldo no Novo Testamento para assegurar que isto seria. Isso é uma coisa por minha conta, mas poderia representar por ser vermelho. Finalmente acontece de vir destruir a cidade, não é? E aí um pedaço do muro de Jericó está lá de pé e a casa de Raabe com toda a sua família está ali, fora salvo por a iniciativa de uma prostituta e sem considerar as suas mazelas, os seus pecados. Agora, daqui para frente, claro, tem que haver um sinergismo, ou seja, aquela perseverança. Ele agora colocou, é o homem que crê. Né? Então, eu acredito dessa forma. E essa fé nasce do coração da pessoa ou brota do dom, da vontade de Deus? Olha, tudo vem de Deus e isso é uma verdade. Agora, ao nascer, Deus já gabaritou o homem com tudo o que ele precisa para glorificá-lo. Para crer. Sim. Boa. Vou passar a palavra, mas primeiro quero que responda a questão da teologia em livro poético aí. Jesus fala que as Escrituras falam a respeito dele. Então, quer seja histórico, quer seja poético, qualquer que seja a forma de expressão, está revelando Cristo. Até as genealogias falam a respeito de Cristo. Sim. Porque a genealogia, por exemplo, vai falar que o homem, por mais que ele viva, ele morre. Fulano viveu 900 e tantos e morreu. E a genealogia vai também nos ensinar de que na família de Jesus há pessoas terríveis, há pessoas pecadoras. É quem está na família de Jesus, na linhagem. Lamentáveis, né? Então, Raabe está... Rameira. Raabe. Essa é boa. Essa é boa. Tamar. Sim. Ruth, que não era nem judia. Não era nem judia. Né? A própria Raabe também. Davi. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quem era Davi, né? Sim. Então, todas as linguagens, elas falam a respeito de Cristo. Tanto que Paulo vai repetir essa poesia, lá no capítulo 3. Mas eu quero falar que se a diferença para Deus escolher alguma pessoa é a perseverança é uma exigência de Deus. Só que é Ele que guarda o homem de não tropeçar. Vamos ler lá em Judas. Só tem um capítulo, né? Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Então, se o homem persevera, é porque Deus guarda o homem para não cair. É quando a gente atravessa a rua com o nosso filhinho e ele não segura a nossa mão. Somos nós que seguramos a mão dele para que ele não caia e para que ele não fuja. Sim, o próprio Deus dando essa segurança, né? E aí, pastor? É verdade que a poesia louva, sim, a Jesus. Entretanto, existe a licença poética. Quem é poeta compreende isso. Eu sou poeta, eu sei disso, já escrevi muitas obras poéticas. Você quer ver o sermão de Antônio Vieira? Riram-se os campos, ficaram ornados de flores. Riram-se as águas, ficaram repletas de peixes. Riram os céus, ficaram enfeitados com estrelas. Que lindo! O céu não sorri. E campo também não sorri. Então, a poesia comporta e a gente compreende o que ele quer transmitir. Mas de que Deus salva sem considerar as mazelas da pessoa, isso é um fato. Quando a gente chega no Novo Testamento,
E aí eu posso aqui falar uma outra frase de um grande pensador. Você pode ser um tijupá de pindoba. Você pode ser resto de fim de feira. Ou como dizia Monteiro Lobato, frutos de fim de estação que já nasce podre e bichado. Ou como dizia o filósofo aqui de São Paulo, Cortella, o vice-treco do subtroço. Você pode ser tudo isso. Mas se você aceitou a Cristo, é 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Lá no capítulo de número 19, a partir do versículo 1 do livro de Lucas, meu estimado Zeca, fala acerca de um homem chamado Zaqueu, que toma a iniciativa. Eu quero ver Jesus. Diz que ele era de pequena estatura. Pessoas pequenas podem fazer coisas grandes. Aliás... Ô, glória! Olha aí, ó. Pessoas pequenas podem fazer coisas notáveis. Porque o sol, meu amado Zeca, faz o nosso dia ser longo, mas as nossas ações poderão fazer o nosso dia grande. E foi o que este moço fez. A multidão ali lhe sufocando pela baixa estatura, arrumou estratégia, foi lá para frente, queria ver Jesus. Acontece que foi visto por Jesus ao invés de apenas vê-lo. E quando Jesus coloca o olhar, tudo muda. 1000 palavras não resolvem o problema, mas se Jesus colocar o seu olhar, tem solução. E a consideração acerca dos seus pecados não foi de Jesus, senão do povo e acerca do próprio Zaqueu. Ele foi quem disse, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E quero dar metade dos meus bens aos pobres. Que coisa linda! Provérbios 19, 17, quem dá ao pobre empresta a Deus e Deus recompensará. O melhor terreno para se plantar é a mão do pobre, o melhor correspondente é Deus. Que coisa extraordinária. Até esse momento, o Salvador o acompanhou, mas depois da confissão e da fé, a salvação também entrou em sua casa. Porque diz Cristo, Senhor nosso, hoje a salvação chegou a esta casa, esse também agora é filho de Abraão. E só entrou depois da atitude dele? Depois do ato de fé, de crer e também de uma boa confissão. Evidentemente que se a gente é salvo, tem que haver boas obras. Vamos à Bíblia. Vamos lá. O pastor Vanderlei está de parabéns aí com a eu sua sabia, veia eu sabia poética. que você estava gostando, eu sabia. Hã? Sabia que você estava gostando. Claro, Obrigado. porque é uma pessoa... Letrado. Assim, errado, mas simpático. Errado, mas talentoso. Errado só sob o seu ponto de vista. Vamos lá. Não, mas realmente é muito talentoso. Parabéns. Obrigado. E também, pessoalmente, assim... Sim, não. Super simpático. E É bom. Eu vou na poesia Da Bíblia. da Bíblia. Tá bom, vai. Efésios 2, versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia é aquilo que Deus dispensa ao miserável, não aquela pessoa que tem algum mérito, que fez alguma coisa. Por causa do grande amor com que nos amou. Essa é a motivação. Então, a motivação de Deus é o amor que Ele tem para conosco e não o interesse que Ele tem que a gente faça alguma coisa. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos. A palavra aqui é necros, é como se nós estivéssemos no necrotério lá, deitado no mármore. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, imerecidamente. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Daí ele vai finalizar assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o objetivo é que ninguém se glorie diante de Deus. E para que ninguém se glorie diante de Deus, toda a ação vem de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação, a graça e a fé é dom de Deus. Não vem de homens, para que ele não apresente o seu currículo, os seus merecimentos diante de Deus, porque ele não tem. Bem, um grande poeta do barroco brasileiro, tem vários, mas um deles é Gregório de Matos. Ele é cognominado de o Boca do Inferno, também Boca de Brasa.
pelas suas sátiras que fazia. Entretanto, quando a curva do final da vida estava chegando, ele muda a sua atitude e passa a escrever, ao invés de ataques, ele começa a louvar a Deus com suas poesias e escreve um soneto que diz: ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. Verdade é, Senhor, que eu hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade, maldade que encaminha vaidade, vaidade que todo me ha vencido. Vencido eu quero ver-me arrependido, arrependido de tanta enormidade. Arrependido todo de coração vos busco, dai-me abraços, abraços que me rendam vossa luz, luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais braços, misericórdia e amor, Jesus, Jesus. Ele tomou a iniciativa e foi até Cristo. Agora a Bíblia Sagrada, voltando aqui para o texto, saindo do barroco, a gente poderia falar de outras escolas aqui literárias, mas aqui o assunto não é poesia. Mas eu estou, porque ele colocou, né, e está fazendo essa pequena introdução. Mas vejamos, o capítulo de número 10, versículo 46 de Marcos, diz que Cristo saía de Jericó e um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, cego, que mendigava, ouviu. Aqui tem 7 verbos no mínimo. O primeiro verbo, o verbo ouvir. Ele ouviu, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que coisa interessante. O outro verbo é que ele clama, ele passa a clamar. É ele que toma a iniciativa de clamar a Cristo, Senhor nosso. Um outro verbo é que ele lança a capa. Alguns dizem que é licença para pedir a esmola, seja lá o que for. Ele não queria aquela capa mais. Jogou fora porque tinha encontrado o manto. Aí o Pentecostal, do meu lado pentecostal, o manto. Aquele manto. Aí vem um outro verbo. Depois de lançar a capa, ele se levanta. E aí eu lembro Efésios 5, versículo 14. Desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Depois que levantar, um quinto verbo acontece. Ele vai até Cristo. Depois de ir até Cristo, um sexto verbo, ele declara. É preciso declarar exatamente o que quer. Jesus sabia que o homem queria ver, mas pergunta: quer o quê? Eu quero ver. E ele enxerga. E ao enxergar, ele vê 2 luzes. A luz natural e a luz do mundo. Ele vê 2 sóis. Um sol que estava na terra, o grande sol. E depois vê um outro sol, aquele que estava lá em cima. Que coisa tremenda. É o único dia que não houve sombra na terra. Porque se tinha um sol que iluminava de cá para lá, tinha um de lá para cá. Não tinha lugar para sombra. Mas o último verbo é seguir a Cristo. Diz o texto que ele passou a seguir a Cristo. Este é o ponto máximo, o apogeu desta narrativa. Porque de nada mais adianta ser curado, receber um carro, receber uma bênção, etc. E não seguir a Cristo. Diz que ele seguiu. E isso, em grego, é voz ativa. É seguir a Cristo. A iniciativa é dele. Eu vou precisar ir para o intervalo, mas na volta, o Walter vai comentar aí toda essa análise gramatical. Não a poética, porque a poética nós já chegamos aqui num acordo que tá demais, né? Tá demais. Mas vai pegar a análise gramatical aqui do texto, dos verbos, da ação, tá bom? É rápido o intervalo. Antes, telefone da grade aqui na tela. Quer estudar teologia? A indicação do Vejam Só é a grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você, ó. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tenho certeza que você vai se apaixonar. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre a dinâmica da salvação. Pastor Walter Regiane, pastor Vanderlei Carvalho, e agora nesse bloco nós vamos continuar a nossa conversa até chegar ali às conclusões, né, dos nossos convidados. Pastor Walter, eu vou devolver a palavra ao irmão, nós encerramos um bloco com um comentário do pastor Vanderlei sobre a gramática ali do texto e dos verbos utilizados ali na passagem. Vou pedir, então, seus comentários, por favor. Tá. Agora, dia 31 de outubro, passado uns 20 e poucos dias atrás, né?
nós comemoramos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela deixou bem claro, ela deixou que, na realidade, no mundo só existem duas religiões. Então, o mundo não é dividido entre calvinistas e arminianos. Sim. Ele é dividido entre monergistas e sinergistas. Simplesmente isso. Então, logicamente que o arminianismo é sinergista e o calvinismo, ele é monergista. A fé somente de Deus, aquilo que declarou Jonas, né? Ao Senhor pertence a salvação. Então, na realidade, o mundo só se divide entre essas duas religiões. O monergismo e o sinergismo. A salvação pertence ao Senhor, a salvação é integralmente do Senhor. Tudo aquilo que o homem deve fazer para se salvar é dom de Deus e vem de Deus. E no caminho sinergista, que é o caminho largo, que Jesus fala lá a respeito da porta larga, do caminho espaçoso, ali cabe tudo. E quando nós estamos falando da Reforma Protestante, a Reforma Protestante foi contra o sinergismo. Foi contra aquela doutrina da igreja medieval que pregava a participação do homem na sua salvação. Então era a graça e os méritos, a fé e as obras, Cristo e mais alguma coisa. E hoje esse sinergismo, ele está novamente dentro da igreja evangélica, dentro da igreja que é herdeira da Reforma Protestante, como um cavalo de Troia. O arminianismo trouxe para dentro da igreja evangélica esse sinergismo católico romano. Armínio, ele pegou lá do Concílio de Trento, essas doutrinas sinergistas, e trouxe para dentro da igreja reformada. Então, hoje, lamentavelmente, grande parte da igreja evangélica brasileira acredita nesse sinergismo católico romano, infelizmente. Porque o homem precisa ter fé? Sim. Precisa perseverar? Precisa. Precisa se arrepender? Precisa. Mas tudo isso é dom de Deus. Eu quero, novamente, para a Bíblia, João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E daí ele completa: os quais, o novo nascimento, eles eram mortos e agora nasceram, foram regenerados. Os quais não nasceram do sangue, não é um nascimento biológico hereditário, nem da vontade da carne, não é por obras, não é por alguma coisa que o homem tenha feito ou deixado de fazer, nem da vontade do homem, quer dizer, não é pelo livre-arbítrio, não é porque o homem levantou a mão, não é porque ele aceitou, mas de Deus. Então, esse novo nascimento, a salvação, é uma operação que ocorre na vida do homem, única e exclusivamente pela vontade de Deus, para a glória do seu nome. Início, meio, fim e tudo mais. Ele não falou com todas as letras, mas eu vou colocar aqui até para dar uma provocada. Ele falou que você está em outra religião, hein, Vanderlei? Mas a Escritura afirma que não. Existe essa sinergia. Eu não falei, Zeca. Não, você não falou. Eu não falei, porque claro. a gente não pode, assim... Não, tudo bem, não pode se dispor. Não, eu concordo. Com tanta elegância aí do pastor. Eu concordo, tá certo. Você tá Mas muito eu bem. falei. Tá muito bem, Walter. Continua nessa linha aí que você tá bem. Aí deixa que eu faça essas provocações aqui. Vai, vamos lá, Vanderlei. O sinergismo é claro na Escritura. E eu estou aberto também a debater qualquer momento aí o livre-arbítrio. Eu sei que já veio muitas vezes aqui, nós estamos abertos a isso. E também sobre João Calvino, o homem mais santo que a história da humanidade conheceu. Agora, quando nós Mas vamos... debater o livre-arbítrio em qual sentido, assim? De um livre-arbítrio pleno do homem, você Eu quero acredita? discutir o livre-arbítrio e mostrar que o homem possui esse livre-arbítrio. Eu sei que para um calvinista é livre-agência. Eu uso aí um eufemismo para dar uma abrandada. Não, nem livre-agência. É a mesma coisa. Mas vamos... Mas antes de responder, pleno? Pleno? Um livre-arbítrio pleno? Você defende? Acho que ninguém pode ter livre-arbítrio pleno. Tá bom. Na verdade, isso complica a coisa. Tá bom. Mas o livre-arbítrio, sim, nós o temos. Agora vamos na Escritura. No capítulo
de número 23 do livro de Lucas, você vai encontrar que um ladrão roubou a vida toda. Nada foi considerado a respeito dos seus roubos. Ele apenas diz o seguinte: lembra de mim, Senhor. Toma a iniciativa. Cristo Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Capítulo 3, a partir do versículo 1 de João. À noite foi ter com Jesus um homem chamado Nicodemos. Ele não foi chamado, ele foi ter com Jesus. E ali há um diálogo maravilhoso entre ele e Cristo. E, finalmente, lá no capítulo 19, 39 do mesmo livro de João, ele levou 30 litros de óleo perfumado a Cristo. Que coisa, 35 litros de aloés para balsamar o corpo de Jesus. No capítulo 10, a partir do versículo 1 do livro dos Atos, afirma sobre um homem gentil, Cornélio. A iniciativa foi dele, de dobrar os joelhos em jejum e oração, dando um show em nós. Faz quanto tempo que você não jejua? Responde para mim não, Zeca, mas jejum, quanto tempo você não faz? Eu sou presbiteriano, presbiteriano não mexe com essas coisas. Mas vamos para a maioria que crê no jejum e que é bíblico. Quanto tempo tem que você não jejua? Quer discutir várias coisas, hein? Quanto tempo tem que você não jejua? Não é verdade? A gente, às vezes, até faz esse propósito. Jesus jejuou, e os apóstolos, os profetas. Mas quando sente aquele cheiro do cafezinho pela manhã, aquele pãozinho de queijo, você fala, eu vou adiar esse jejum mais para frente um pouco. Às vezes acontece isso. Mas voltando a Cornélio, um anjo lhe aparece e diz, olha, as tuas esmolas e as tuas orações subiram, porque Deus considera as nossas orações e também até a esmola, esse texto está dizendo, que é levado em conta. As obras, sim, as obras de Cornélio foi levado em conta. O anjo instrui a ele e pede para que chame Pedro, que estava em Jope, um porto ali marítimo, cerca de 48 quilômetros da onde ele se encontrava, que era Cesareia Marítima, naquele momento. Só que o anjo não pregou, porque o ministério dos anjos não é pregar. Sim, Mandou chamar Pedro para entregar a mensagem e ele foi salvo com sua casa. Pastor Vanderlei, antes de devolver a palavra ao pastor Walter, o texto lá de Nicodemos não te complica? Porque você começou bem, teve a iniciativa, mas não chega numa hora que ele mesmo chega à conclusão que ele não tem o que fazer? Quem? O Nicodemos, porque Jesus fala, tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí, Jesus... Sim, mas tem que compreender a fé. Esse processo todo tem que ser compreendido, mas não complica. A iniciativa foi de quem? A noite foi ter, mas foi ele que foi a Cristo? Depois, essas questões de mazela, de pecaminosidade, isso é outra história. Tá. Aí se desenrola. Vai, Walter. De novo, nós não negamos que há alguma coisa que deve ser feita pelo homem. A única coisa é que essas coisas que precisam ser feitas pelo homem vêm de Deus, são supridas por Deus, para que ele receba toda a glória. Você não nega que o homem tem que fazer. Sim. Mas é feito a partir da vontade de outrem. Vamos dizer assim. Deus, Isso. motivado por Deus, Isso. a partir da mudança de coração. Por ele fala lá para Nicodemos, Nicodemos, a gente nasce do Espírito, não é um nascimento biológico. Isso. E daí, em Romanos, capítulo 9, versículo 13, ele fala assim, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Quer dizer, a ação é de Deus. É ele que tem misericórdia de quem ele quer. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Eu vou amar quem eu quiser. Assim, pois, não depende de quem quer. Não dependeu do Nicodemos. Não dependeu do cego, não dependeu de ninguém. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Da vontade, não depende do livre-arbítrio e nem de alguma obra que a pessoa faça. Mas de usar Deus a sua misericórdia. E daí, no 18, diz assim, logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Então, tanto aqueles que recebem a Cristo, como aqueles que rejeitam a Cristo, eles recebem a Cristo ou rejeitam a Cristo a partir de uma iniciativa de Deus. Uma atitude ativa e não passiva de Deus. Porque Deus, ele abre o coração, mas ele também endurece. E sobre esse negócio de Nicodemos, essas pessoas irem a Cristo, João, quer dizer, Nicodemos é João 2, né? 3.
3. E logo no capítulo 6, depois que Jesus multiplicou os pães, e as pessoas procuram ele para que ele multiplicasse de novo, ele fala assim lá no 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se Nicodemos foi a Cristo, se o jovem rico foi a Cristo, o Pai enviou. Qualquer outra pessoa que possa ter ido a Cristo, de verdade, ele foi atraída por Cristo. E depois, no 66, ele vai responder a mesma coisa. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, se nós somos a Cristo, nós somos unicamente porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos chamou. Não há nenhum mérito em nós. A Escritura tem que ser observada no seu conjunto. O arminiano, quer dizer, o calvinista, quando começa a apertar o cerco, corre para João 10 ou para Romanos 9. Romanos 9, esse é o texto predileto. Romanos também, capítulo 9, né? E o Romanos capítulo 8 são os textos privilégios. Mas a realidade é que, claro que a salvação começa em Jesus, a graça é de Jesus. Agora, eu acato ou rejeito. Eu não creio nessa questão de graça irresistível. A graça é, sim, resistível. E quando a gente olha para o conjunto, do ponto de vista da analogia da fé, para o conjunto da Escritura, eu vou ver os homens tomarem iniciativa. Ele já foi gabaritado. E é claro que é por Deus. O seu respiro, Gênesis 2, versículo 7, formou Deus o homem do pó da terra. É Deus que começa tudo. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. E ele se fez alma vivente. Agora eu olho para Mateus 26, a partir do versículo 6. Jesus está na casa de Simão, o leproso. E entra uma rameira. Provavelmente era uma rameira. Uma prostituta ali, com um vaso de alabastro. Ela vai chorar nos pés de Jesus, unge a Cristo, derrama aquele coisa tão bonita, aquele perfume tão maravilhoso. E os crentes criticaram. Por que fez esse negócio, esse desperdício? E Jesus, que é o Senhor da razão, que é o soberano, o supremo, ela está fazendo uma boa ação. Então, uma pessoa que é prostituta pode fazer uma boa ação. E ainda diz mais, aonde o evangelho for pregado, o que ela fez será trazido à pauta novamente para sua memória. Estamos aqui nesta noite, no Vejam Só, e eu estou citando o que esta mulher fez. Viu, meu estimado Zeca? É isso. E aí, Walter, é isso mesmo? Bom, primeiramente que eu além de citar Romanos 9 e João 6, eu já citei Salmos, eu já citei João capítulo 1, agora eu quero citar Romanos 11 também, 5. Assim, pois, também agora, no tempo presente, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, esse evangelho sinergista, esse evangelho neo-arminiano, ou arminiano clássico, ou qualquer que seja ele, é pelagiano, é sinergista, é papista, é do catolicismo romano. Então, a pessoa, ele precisa estar ciente de que ele está do lado do sinergismo, de que não é aquele evangelho que é anunciado pelo Espírito Santo nas Escrituras. O homem levar parte dessa glória, ele está dividindo a glória de Cristo. E a salvação é pela graça, é pela misericórdia unicamente de Deus. O homem não tem participação nisso, o homem não leva glória, porque o evangelho é da glória de Deus, o evangelho é da glória de Cristo. Nós vamos até caminhando para o final, mas eu vou fazer aqui uma defesa, vou pedir o seu comentário para o pastor Wanderley falar e a gente depois vai ir para as conclusões. Ele falou aqui que realmente a iniciativa é de Deus, deixou isso claro, certo? Então, para a justiça dele. Agora eu quero saber, na sua visão, pelo que eu entendi na dele, a permanência
entra num trabalho do homem. E aí não tem essa participação, essa manutenção, essa perseverança? Não vai perder a salvação? Eu já li Judas, né? De que Deus é poderoso para nos guardar. Então, eu não li só João 6 e Romanos, eu li inclusive Judas, né? Que Deus é poderoso para nos guardar. Em João, capítulo 10, Jesus fala que nenhuma das suas ovelhas vai se perder e que da mão do Pai ninguém pode nos arrancar. É isso que fala lá nas Escrituras. Então, esse evangelho da sinergia é o evangelho presente lá na igreja dos Gálatas. É um outro evangelho que Paulo chama de anátema. Não me lance no colo do famigerado homem de palha. Eu creio piamente pelas palavras que nós já colocamos e tantos outros textos na Escritura Sagrada, que sim, o homem toma iniciativa também, o homem persevera, há um sinergismo, e isto não pertence a catolicismo romano, coisíssima nenhuma. Está revelado em todas as passagens que eu coloquei. Mateus 26, versículo 6, quando a mulher toma aquela iniciativa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o homem era gentio, Zé. O Cornélio era um gentílico. E dava um show em muitos aí que se dizem cristão. Porque não interessa ter nome de cristão ou ser cristão de nome. O que interessa é ter atitude de cristão, é ter ações de cristão. E volto a dizer, o sol faz o nosso dia longo, mas é as nossas atitudes que pode fazer o dia grande. E o seu dia será grande, sabe como? Tomando a iniciativa, ouvindo o evangelho, despertando a fé e abraçando Jesus como único Senhor. Tudo atitude normal. Gostei de ver no arranjo. Vou precisar encerrar. Antes de colocar a enquete, 1 minuto para cada um para a conclusão. Já a conclusão? Já, o programa está muito rápido. Vai passar rápido, mas quando é bom, viu? Quando é arrastado, a gente nem aguenta. 1 minuto para a conclusão. Walter, depois Vanderlei. Então, eu queria encerrar lendo as Escrituras. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores? Através do quê? Das nossas obras? Não, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa relação com Deus é uma relação de amor e não uma relação de interesse. Deus nos ama e é por causa do seu amor que Ele nos salva. O amor de Deus em nossas vidas. Obrigado, Walter, pelo carinho, os contatos. Pastor Walter, à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Vem cá me cumprimentar. Obrigado de novo, viu? Pelo carinho. Pastor, muito obrigado. O senhor é uma simpatia em pessoa. O Vanderlei conseguiu amolecer o coração de Walter Regiane. Os memes vão pipocar na internet. É por isso que quando a gente tem simpatia, a gente gosta de uma pessoa, a gente precisa falar a verdade para ela. Em amor. Boa, tá bom. Pastor Eliseu, nós vamos entrar em contato. Aceita o nosso convite, viu, para vir aqui debater. Vai ser bom demais. Pastor Vanderlei, 1 minuto para as considerações finais. Muito bem, feliz pelas palavras bonitas do pastor Walter. Somos contrários teologicamente, mas podemos dar as mãos pessoalmente, não é isso? A salvação não é um decreto, senão um direito. É como o pacotão calvinista quer definir, não é um decreto, mas é um direito seu. E ela está única e exclusivamente em aceitar Jesus pela fé e perseverar até o fim. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Capítulo 16, versículo 16 de Marcos diz: quem crê e for batizado será salvo. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele veio para salvar o que se havia perdido. Não há um que não seja perdido, todos precisam dessa salvação. No capítulo 10, versículo 9 de João, diz: eu sou a porta, dizendo Cristo. Quem entrar, não é os eleitos, é quem entrar será salvo. No capítulo 17, o versículo 30 do livro dos Atos dos Apóstolos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas convoca todos os antropon, aí nessa parte aí, né? Antropon, que é todas as pessoas
em todos os lugares, que se arrependam. Em Romanos 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Tito 2,11, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Em 1 Timóteo 4, versículo 10, lá no final, diz assim, ele é o salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Isso é, theos onti estin soté antropon. Não é isso? Panto antropon, que é todos. Então, a salvação é um direito seu, de todo aquele que quer. Obrigado, Valeu. pastor. Privilégio recebê-lo aqui. Obrigado pelo carinho. O contato do pastor Vanderlei à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. E da próxima vez que a gente conseguir organizar um debate, nós vamos falar sobre essa questão do direito. Muito obrigado, você tem me abandonado, mas eu te amo assim mesmo. Obrigado, pastor. Ô, Simão. Sim, é um direito, não um decreto. Pode marcar. Essa vai ser boa. É um direito. Não fala nada que eu não tenho tempo. Põe na tela aí o resultado da enquete, por favor. Vamos lá, nós perguntamos sobre a escolha de Deus para a salvação. Vamos ver como ficaram as respostas. 58% dizendo que não, Deus não leva em conta as ações, é pela graça. Poxa, foi a primeira vez que eu ganhei uma enquete aí, Zeca. Depois de 1000 anos. O pessoal tá falando que o seu trabalho de evangelização tá sendo bom. Foi a segunda opção. Olha lá, 36% sim, Deus leva em conta, depende da conduta e da fé. E o não sei ficou com 6%. Obrigado a todo mundo que votou, mas eu já falei, é o horário que o pessoal posta que tem mais calvinista online. Aí os calvinistas votam mais. É certeza que é golpe da boca de urna aí. Também, né? Da boca de urna aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós vamos nos despedindo hoje, mas amanhã, se Deus permitir, tem mais uma edição do Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.